Olá, meus amigos, tudo bom? Eu queria trazer uma palavra para você. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E é verdade. Talvez você tenha um bom costume de ser obediente aos pais, bom costume de ser pontual, enfim, bom costume, tantas coisas, de ser honesto, ser correto, temente a Deus, enfim, obedecer à autoridade, enfim. Mas a má conversação, ou seja, uma conversa má, uma conversa que traz o mal, ela pode corromper você. Ela pode fazer com que você que tinha esse bom costume perder esse bom costume. Quantas pessoas que andavam retas com Deus, andavam bem com Deus, e de repente esse bom costume de andar direito com Deus foi perdido por causa da má conversação. Numa conversa, nós podemos nos perder. É claro que o ser humano tem uma necessidade de conversar com todo mundo, nós não podemos nos isolar, assim, vou ficar aqui isolado de todo mundo, não, nós temos que conversar. E o ser humano tem essa necessidade, Deus quer que o ser humano converse. Eu até costumo dizer que Deus, quando Ele cria o homem, a Trindade conversando, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tal. A Trindade conversava, Pai, Filho e Espírito Santo conversavam. Quando Deus Ele cria a mulher, a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Deus viu isso. Ora, na verdade, o Adão não estava só. O Adão tinha Deus e vinha conversar com ele todo dia. O Adão tinha os animais como companhia. Mas eu entendo que o Adão ele tinha um ser superior a ele, que era Deus, e um ser inferior, que eram os animais. Mas não tinha ninguém no mesmo nível dele. Então Deus cria a mulher também para se relacionar, para conversar com ele. Então Deus gosta de relacionamento. Deus gosta que conversemos com as pessoas. Mas temos que tomar cuidado com determinadas conversas. Elas podem te afastar de Deus. Eu queria ler um texto da palavra com você. Em Lucas, no capítulo 24, a Bíblia fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. E eles vinham conversando. Mas Jesus tinha dado uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Ao invés disso, 2 deles estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, que era distante de Jerusalém. Vejam, estavam se afastando de Jerusalém e iam conversando entre si. E de repente Jesus se aproxima deles, eles não conheceram que era Jesus. E aí, Jesus faz uma pergunta a eles. Olha o versículo 17. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus chama a atenção aqui para a conversa que eles estavam tendo. Aquela conversa os afastava de Jerusalém. Enquanto conversavam entre si, iam se distanciando de Jerusalém. E ali Jesus dá uma palavra a eles, Jesus se reúne com eles, come o pão com eles, eles entendem que era Jesus, abrem os seus olhos e voltam correndo para Jerusalém. Quer dizer, a conversa dos dois os afastava de Jerusalém. Que tipo de conversa você tem tido? Talvez essa conversa está te afastando de Jerusalém. Você é de Deus, seu amigo é de Deus, mas a má conversação, a conversa má, talvez está te afastando de Jerusalém, está te esfriando, e você está cada vez mais longe da igreja. Poderia citar a conversa da Eva com a serpente, né? Foi uma má conversação. A serpente convenceu a Eva de que Deus estava errado, de que Deus havia mentido, que ela não ia morrer nada se comesse o fruto, comeu e perdeu a bênção dela, passou para o Adão também, e o Adão também perde a bênção, enfim, foi uma má conversação. E tantos outros textos na Bíblia que a gente poderia citar, de más conversações, que fizeram com que pessoas se corrompessem. Deus quer dar um alerta para nós aqui. Temos que conversar com todas as pessoas, temos que ter amigos. A posição não é deixar de conversar, mas tomar cuidado com o tipo de conversa para não se corromper com ela, para não se afastar por conta dela, para não se distanciar de Jesus por conta dela. Quantas pessoas estão perdendo bons empregos, quantas pessoas estão perdendo ministério, quantas pessoas estão perdendo casamento por causa de uma má conversação. Ela corrompe, sim. Então, que possamos abrir os nossos olhos aí. E assim como esses discípulos despertaram e voltaram para Jerusalém, volte para a presença de Deus. Se a má conversação te afastou, se a má conversação te tirou dos caminhos de Deus, se alguém com uma conversa má aí tirou você da igreja,
né, disse para você que te daria uma oportunidade em outro lugar, que seria melhor isso, seria melhor aquilo, e você caiu naquela conversa e quando você viu já tinha feito uma besteira e se afastou de Jerusalém, se afastou da igreja, da casa de Deus, volte correndo, porque Jesus te ama e tem bênção para você. Eu quero fazer uma oração por você e vigie quanto às más conversações em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Pai, eu oro por esta pessoa que quem sabe, meu Deus, caiu, perdeu a bênção por causa de uma má conversação, uma conversa má a afastou dos caminhos de Deus, mas ela deseja voltar. Eu a abençoo agora em nome de Jesus, que o Senhor ajude, que o Senhor a fortaleça e que o Senhor restitua, meu Deus, tudo aquilo que essa pessoa perdeu. Eu a abençoo em nome de Jesus e que todos sejamos alerta quanto às más conversações em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, você dá um like para nós, tá bom? Forte abraço então e até o próximo em nome de Jesus.